Este é um açaí verde, mas não qualquer açaí verde. Metade dele é macho e a outra metade é fêmea. Esse é um registro de uma das condições mais raras da natureza, tão rara que a maioria dos observadores de pássaro passa a vida sem ter a oportunidade de observar o fenômeno em qualquer espécie. Na verdade, a incidência é quase que exatamente 1 em 1 milhão. Bom, mas que condição tão especial é essa, afinal? E quais mudanças ela significa para os animais que nascem assim, metade macho e metade fêmea? Ela ocorre em outras espécies? Talvez até em humanos? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu sou Alex Mazzolotti e você está no... Gente, antes de começar, eu queria tirar um rápido tempinho para expressar a minha gratidão a você. Este é o meu primeiro vídeo de 2024 e também o meu vídeo de número 10. E o engajamento nos vídeos do ano passado foi fantástico. Para um canal novo como o meu, os números estão excelentes e eu só tenho a agradecer a todos vocês de coração. Deixo aqui o meu muito obrigado e, lógico, os meus sinceros desejos de um 2024 maravilhoso para todos nós. Agora chega de delongas e bora para o primeiro vídeo do ano. Esse espetacular registro foi feito pelo professor Hamish Spencer, que é zoologista da Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Ele estava em férias na Colômbia, em companhia do ornitologista amador John Murillo. O link para o artigo original, em inglês, está na descrição, junto com outras fontes de pesquisa, para você ler mais a respeito se o assunto te interessar. A ave é um exemplar da espécie Chlorophanes spisa, popularmente conhecida no Brasil como açaí verde. As aves dessa espécie possuem uma clara distinção entre os machos e as fêmeas. Enquanto os machos possuem lindas penas azuis com detalhes em preto na cabeça, as fêmeas apresentam plumagem característica esverdeada. Curiosamente, este exemplar apresenta de forma muito definida as duas características, cada uma em uma metade do corpo, o que é algo extremamente raro de se observar. Vários observadores poderiam passar a vida inteira sem ver essa condição em qualquer espécie de pássaro. O fenômeno é extremamente raro em aves. Eu não conheço nenhum exemplar na Nova Zelândia até hoje. É muito marcante. Eu fui privilegiado por vê-lo, diz o professor Spencer. Para completar, as fotos tornam o evento ainda mais marcante, já que essas são, muito possivelmente, as melhores fotos já feitas de uma ave selvagem de qualquer espécie com essa característica. Nessa espécie em particular, essa é apenas a segunda vez que o fenômeno é observado, sendo que o último registro foi publicado no Journal of Field Ornithology em 1914, há mais de 100 anos atrás. Note que o registro mais antigo dessa relação data de 1874 e de lá para cá foram feitos apenas 69 registros no mundo inteiro. Na verdade, a estimativa de nascimento de aves com essa característica é quase que exatamente 1 em cada 1 milhão de aves. Bom, mas e aí? Afinal, o que aconteceu para esse pássaro nascer assim? Ginandromorfismo é um termo que vem do grego e é composto por 3 partes. Gine, que quer dizer feminino, aner ou andros, que quer dizer masculino, e morphos, que quer dizer forma. Assim, ginandromorfo é o organismo que contém características fenotípicas masculinas e femininas ao mesmo tempo, ou seja, características visuais que nos permitem distinguir macho e fêmea, como cores e tamanhos estão presentes de forma mista nesses indivíduos. Aqui é importante tomar algum cuidado para não confundir ginandromorfismo com hermafroditismo. Hermafrodita é o organismo que apresenta órgãos reprodutivos de ambos os sexos e pode ser uma anomalia ou não. Vários animais são naturalmente hermafroditas, como as minhocas terrestres, as lesmas do mar e até mesmo peixes palhaço, que nascem com tecido testicular e ovariano e podem transitar livremente entre os sexos. No filme Procurando o Nemo mesmo, por exemplo, após a morte da mãe, se fosse na vida real, o mais provável era que o pai tivesse virado fêmea. E ainda tem gente que tem coragem de dizer que não é natural. Já o ginandromorfismo, apesar de ser muito raro mesmo assim,
ocorre principalmente em insetos e se torna mais evidente em espécies que apresentam dimorfismo sexual, isto é, o macho e a fêmea são visualmente bem diferentes, como é o caso da borboleta Papilio androgeus, cuja fêmea possui asas caracteristicamente azuis com preto, enquanto o macho apresenta asas nas cores amarelo e preto. Este exemplar aqui, por outro lado, nasceu com características visuais tanto de macho quanto de fêmea. Portanto, podemos dizer que ele nasceu com ginandromorfismo, ou que é um indivíduo ginandromorfo. O ginandromorfismo se apresenta principalmente, mas não apenas, de 3 maneiras, que são ginandromorfismo oblíquo, isto é, as características masculinas e femininas se misturam na diagonal, como no exemplo da nossa borboleta. Ginandromorfismo polar ou anteroposterior, que é quando as características de macho e fêmea são divididas por um segmento transversal, ou seja, as características anteriores correspondem às de um sexo e as posteriores às do outro. Por último, temos o ginandromorfismo bilateral, que, como no caso do nosso açaí verde, divide o organismo com características de macho e fêmea nas metades esquerda e direita. Essa divisão e distribuição das características masculinas e femininas depende do estágio do desenvolvimento em que o ginandromorfismo se estabeleceu. A ginandromorfia bilateral, por exemplo, surge muito cedo no desenvolvimento, geralmente quando o organismo tem apenas entre 8 e 64 células. Nessa fase, podem acontecer eventos que causam uma distribuição desigual de cromossomos entre as células, o que resulta no ginandromorfismo. Essa condição genética também é observada em crustáceos, como esta lagosta, mas o sistema que determina se um crustáceo vai ser macho ou fêmea é muito diferente entre os diversos grupos de crustáceos, o que faz com que seja ainda mais complicado entender o surgimento dessa condição nos animais desse grupo. Já em mamíferos, a maioria dos artigos afirma que nunca houve registro, enquanto alguns poucos afirmam que não sabemos a incidência, dando a entender que pode acontecer. Por outro lado, uma condição muito comum entre os humanos faz com que eles curtam este vídeo se estiverem gostando do conteúdo e considerem se inscrever no canal, caso eles queiram ver mais curiosidades do mundo da ciência e da tecnologia e fazer parte dessa comunidade sensacional que a gente está criando aqui. Certo, então nós entendemos o que é ginandromorfismo. Mas o que isso muda na vida dos bichinhos? No quesito comportamento, muitas vezes as aves com essa condição podem acabar se isolando das demais, seja por opção própria ou, às vezes, por exclusão dos demais indivíduos da espécie. No caso do nosso açaí verde, na Colômbia, a região onde o exemplar habitava foi observada por cerca de 21 meses, ao longo dos quais os proprietários ofertavam frutas e outros alimentos. E nesse tempo, o professor Hamish notou que o indivíduo diferente frequentemente acabava esperando todos os outros açaís verdes irem embora para só depois ir se alimentar sozinho. Apesar disso, curiosamente, esse foi o único comportamento diferente observado. Todos os seus outros hábitos se mostraram perfeitamente normais, o que nos relembra o quanto sociedades podem ser cruéis com indivíduos que parecem diferentes, mas não realmente são. Bom, mas eu sei que o que você realmente quer saber é como é a parte sexual de uma ave como essa. A verdade é que essa pergunta pode ter várias respostas dependendo do exemplar. Em alguns casos, o animal tem cromossomos sexuais normais em cada lado do corpo, como se fossem 2 indivíduos diferentes unidos pelo centro, tal qual gêmeos siameses. Este outro exemplo foi avistado em 1969 numa ave da espécie Piconotus nigricans, também chamada de bubu negro, encontrada na África. Apesar de, nesse caso, a plumagem não apresentar diferenças visíveis, quando o pássaro foi examinado, notaram que ele tinha um ovário no lado esquerdo e um testículo no lado direito, enquanto a asa esquerda era aproximadamente 3% menor, que é uma diferença característica entre macho e fêmea. Em 2009 e 2010, em Illinois, os cientistas conseguiram observar uma ave da espécie Cardinalis cardinalis, conhecido como cardeal do norte, também ginandromorfa bilateral. Apesar disso, pareceu sobreviver até a idade adulta sem dificuldades. Porém, o cardeal nunca cantou, nunca produziu nenhuma vocalização e nem foi visto com um companheiro. Essa condição já foi observada também em galinhas, que eram metade galo.
Num caso que ficou famoso na granja de HSF, o indivíduo ora tentava acasalar com as fêmeas, ora colocava ovos. Após a sua morte, também foi possível observar a mesma bilateralidade nos órgãos, apresentando um testículo de um lado e um ovário do outro. Infelizmente, neste avistamento de saí verde em particular, não foi possível determinar se havia modificação dos órgãos porque não houve captura e análise em laboratório. A galinha, por sua vez, terminou virando janta e estava muito boa, obrigado, e os seus ossos foram doados para a anatomista Madge Thurlow Macklin, que publicou a sua análise na revista científica Journal of Experimental Zoology em 1923. Finalmente, sobre a capacidade de se reproduzir, ainda não se sabe ao certo se é possível realmente, até mesmo por causa do comum afastamento social desses indivíduos, mas os pesquisadores acreditam que sim, é possível que aves com essa condição sejam capazes de se reproduzir dependendo de como estão os órgãos e hormônios dentro do indivíduo, da sua aparência externa e também do seu comportamento, que precisa ser adequado para atrair um parceiro do sexo oposto ao lado fértil. Antes da gente ir para a conclusão do vídeo, eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já conhecia o ginandromorfismo, se, de repente, já viu algum exemplar e não sabia, ou se descobriu agora e vai ficar na loucura olhando e fotografando tudo que é pássaro e borboleta. Estudar aves e outros animais com essa condição não é tarefa fácil. Uma das maiores dificuldades no estudo desses animais é que nem todos os casos de ginandromorfismo são facilmente visíveis, principalmente em situações nas quais não tem diferença muito brusca entre o macho e a fêmea. Além disso, nem todos os casos de ginandromorfismo são bilaterais, como a gente viu. Alguns podem ser do tipo um mosaico e ter as características de macho e fêmea espalhadas de forma aleatória. Ou, em outros exemplos, pode ser apenas uma asa um pouco menor do que a outra, ou seja, impossível de notar sem estudar o pássaro de perto e detalhadamente. Pode ser até que não haja nenhuma evidência visível do lado de fora e a condição se manifeste apenas nos órgãos do animal sem alterar a sua plumagem. Então, além de ser algo extremamente raro, muitas vezes não é nem sequer perceptível. Mesmo assim, conhecer e pesquisar o assunto é importante para entendermos melhor o comportamento sexual das aves e como a natureza determina se cada indivíduo vai ser macho ou se vai ser fêmea. O fenômeno também nos lembra que, assim como a natureza revela uma variedade sem igual, cada ser humano é singular em sua essência. E é essa diversidade que torna a nossa sociedade rica e repleta de aprendizados. Na natureza, nós encontramos a diversidade em todas as suas formas, refletindo uma imensidão de cores, formas e comportamentos. Ao ter o privilégio de observar essa raridade de um pássaro que une aspectos masculinos e femininos, somos lembrados de quão magnífica é a variedade que a vida pode apresentar. No entanto, como seres humanos, nós temos uma capacidade singular, a habilidade de compreender, de cultivar a empatia e de acolher as diferenças. Enquanto alguns animais podem rejeitar o que consideram diferente, nós temos a oportunidade de ir além das aparências, de celebrar a singularidade de cada indivíduo e de construir uma sociedade mais inclusiva. É um chamado à empatia, à compreensão e ao amor, um convite para abraçar a diversidade e criar conexões genuínas que transcendem as diferenças superficiais. É nesse gesto de aceitação e compaixão que revelamos o verdadeiro significado da nossa humanidade. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Como sempre, eu espero que você tenha gostado e que eu tenha sido capaz de trazer conhecimento e entretenimento para você. Eu confesso que eu ainda não consigo postar vídeo certinho cada 15 dias, porque eu faço tudo sozinho e você não imagina o trabalho que dá fazer um vídeo caprichado. Mas eu tô trabalhando fortemente nisso, então se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo material legal para vocês. E se você gostou do que viu, acredito que você vai gostar bastante deste outro vídeo também e deste aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.